Bom dia a todos, amplificador com drive, transformador na área. Esse vídeo aqui vai falar um pouco da importância desse amplificador para a transição da válvula, dos amplificadores valvulados para os amplificadores transistorizados, que naquela época eram chamados, no caso dos amplificadores totalmente transistorizados, de amplificadores de estado sólido. Bom, amigos, quando um produto ele está no mercado para ser substituído por outro produto, é necessário que o produto que vai o suceder prove a sua confiabilidade, que ele prove que ele é um bom produto. Isso aí acontece com qualquer produto. E note bem, lá na década de 60, quando surgiu, até antes um pouco, muito antes, surgiu os transistores de silício. Os transistores de silício, eles não eram confiáveis. Então, você lançar um amplificador transistorizado com componentes que não são confiáveis, então isso é um problema. Então, o que aconteceu? Era preciso que houvesse transistores de silício confiáveis. Os únicos transistores que ainda se podia se confiar, ainda se dar algum mérito, eram os transistores de germânio. Eles eram mais estáveis, mas os de silício, lá pela década de 60, eles não eram confiáveis. Eu, por exemplo, consertei muitos amplificadores que usavam transistores de germânio. E aí, o que foi que aconteceu? O amplificador com drive transformador, pela sua simplicidade, ele foi convocado para trabalhar com transistores pouco confiáveis. E foi confiado a ele ser utilizado por uma das bandas na época mais famosas do mundo, os Beatles. Eu estou mostrando para vocês aí o que foi feito. Note aí, ó. Olha, na década de 80, quando eu comecei a trabalhar com eletrônica, trabalhar em 2 ohms era um espetáculo, porque só se trabalhava mais com 4 e 8. Na década de 60, esse amplificador ele chegou já com 4 transistores de saída em paralelo e trabalhando com a impedância abaixo de 2 ohms com transistores não confiáveis. Ou seja, esse tipo de amplificador, ele garantiu e avalizou justamente a segurança para passagem de válvula para transistorizado. Porque se você não tivesse uma configuração tão simples como essa daí, trabalhando com configurações de impedâncias tão baixas e dando 3 a 4 vezes a potência das válvulas, você sem dúvida demoraria muito mais para fazer essa transição, para passar segurança para o consumidor. Agora eu pergunto a você, será que os amplificadores de classe AB normal, ou classe H, classe G, classe D, eles conseguiriam trabalhar com transistores tão pouco confiáveis, visto que hoje os amplificadores, a maioria você tem que medir ganho de transistor, você tem que casar um com o outro. Então imagine, naquela época não existia nada disso. E os transistores de silício, eles nem eram confiáveis. Mas este amplificador já trabalhava aí com uma configuração espetacular abaixo da linha de 2 ohms, com a caixa com 4 alto-falantes de 12 polegadas e mais 2 tweeters. Então, esse amplificador avalizou a chegada dos atuais amplificadores. Ele foi uma espécie de ponte que garantiu a chegada de todos os amplificadores do AB convencional, sem transformador, classe D, classe G, classe H e assim por diante.
Então, para vocês, eu queria desejar um bom dia.